11 horas 15 minutos, imagens exclusivas da ação completa de um ladrão que está prestes a cometer um crime e deixar o maior prejuízo. Esse cidadão aí vai se vestir, inclusive um capuz, e invadir uma casa. Isso aconteceu no meio da madrugada aqui no estado. Ele invade o local e depois revira tudo. Foi embora dando um baita prejuízo, levou até os pares de chinelo. A sequência completa das imagens você vê já já aqui no seu Alô Espírito Santo. E tem também, hein, uma denúncia. Trabalhadores que vieram da Bahia para dar expediente nas lavouras de café denunciam as péssimas condições dos alojamentos onde ficam. Segundo eles, o local não tem cama e são obrigados a dormir no chão. Quem quiser usar o Wi-Fi, para vocês terem uma ideia, tem que pagar. E por aí vai. Já já todos os detalhes desse caso absurdo. Olá, bom dia para vocês de casa. Hoje é quarta-feira, dia 20 de maio, e o seu Alô Espírito Santo já está no ar. Alô Espírito Santo. Oferecimento lojadotor.com. Compre sem sair de casa. Comprou, piscou, chegou. Vem com o Tiago Américo, porque atenção, nós temos uma notícia urgente agora. A polícia está neste momento atrás de um ladrão que estava atacando pessoas em Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. Segundo as primeiras informações, ele também teria tentado assaltar uma lotérica. Só que a população se revoltou e correu atrás dele. Para não ser linchado, para não levar um pau da população, sabe o que ele fez? Ele resolveu mergulhar no Rio Sena, só que não. Ele está dentro do valão, como vocês estão vendo as imagens aí, pedindo help, help, papai e mamãe. É isso mesmo. Água suja, água podre, água contaminada, água de esgoto. A nossa equipe acabou de chegar no local e a qualquer momento você terá aqui novas informações deste caso que nós estamos chamando sua atenção logo de início aqui no nosso Alô Espírito Santo. O Alô também teve acesso exclusivo às imagens de uma invasão de uma casa. Eu vou chamar ao vivo aqui a Elisângela Ramos, que vai trazer detalhes desse outro caso que vocês vão entender a partir de agora aqui no Alô. É com você, amiga. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia também para você de casa que nos assiste. Pois é, Tiago, esse furto aconteceu na madrugada da última segunda-feira aqui em Colatina, no bairro São Brás. Foi na Avenida Fioravante Rossi. Esse homem, ele chegou a pé nessa casa, tranquilamente. Ele conseguiu ter acesso a essa casa. Pelas imagens de câmera de vídeo monitoramento, a gente vê toda a ação, inclusive interna. Ele caminha dentro dessa casa tranquilamente, ele permaneceu, né? Isso aconteceu durante a madrugada e ele permaneceu por volta de meia hora, ficou em torno de meia hora dentro dessa casa, enquanto, Tiago, as pessoas da família estavam dormindo. Pensa só no susto que seria uma pessoa acordar e encontrar uma pessoa dentro de casa. Esse homem caminhou, ficou meia hora, pegou lá relógio, pegou também ferramentas, sabe? Furadeira, lixadeira, ferramentas utilizadas provavelmente para trabalho, inclusive comidas que estavam no freezer. E ainda ele chegou a pé, como eu disse, né? Mas ele não saiu a pé não, tá? Ele saiu pedalando, porque ele levou também uma bicicleta desse lugar e, como você adiantou, mais 3 pares de chinelos até isso. E foi embora. Agora a polícia está atrás e nós apuramos que esse homem aí estaria cometendo furtos em várias casas aqui da cidade, tá? Então, se você por acaso reconhece esse homem, está assistindo o Alô Espírito Santo, ligue para o 181, que é o Disque Denúncia. Não é preciso se identificar, porque é um homem que precisa sim ir para trás das grades, não é, Tiago? Daqui a pouco você volta detalhando essas imagens pra gente, porque ele está sendo conhecido como bandido da meia-noite, só ataca de madrugada. Daqui a pouco eles voltam trazendo detalhes sobre esse caso. E atenção, a polícia acaba de divulgar novidades no caso do advogado encontrado morto em Guarapari. Você já está vendo imagens do caso agora e a atualização vem com ele. Patrick Sanches, seja bem-vindo. Bom dia para você, meu amigo. Agora 11 horas e 19 minutos ao vivo na TV Sim SBT. O Patrick já posicionado para trazer informações para você. Tiago, ótimo dia para você também, para quem nos acompanha nesse momento. Pois é, eu estou aqui em Guarapari,
Acabamos de sair de uma coletiva de imprensa que a Polícia Civil realizou para trazer novos detalhes sobre o caso desse advogado, identificado como Fred Francis Rangel, de 46 anos de idade. O corpo dele foi localizado na última segunda-feira. Até então não sabia-se o que havia ocorrido. O detalhe é que o corpo dele foi localizado com marcas de facadas, pelo menos uma na região do abdômen e 2 na região do pescoço. Até então não sabia-se o que teria acontecido, a motivação, quem fez esse crime. Mas a novidade é que a polícia já localizou os autores desse crime. Um casal, um homem de 45 anos e uma mulher de 55 anos de idade. O detalhe dessa história toda é que o crime teria sido motivado por ciúmes. O homem teria acusado o Fred de ter assediado a sua mulher. Como tudo isso aconteceu, vou explicar rapidamente para vocês. O Fred, a vítima, mora em um bairro aqui em Guarapari chamado de Santa Mônica. Os autores do crime também moram nesse mesmo bairro. E o Fred estava prestando seus serviços de advogado para esse casal. No domingo, ele foi até a casa desse casal para discutir algumas coisas sobre o processo. Pois bem, até aí estava tudo tranquilo. Foi nesse dia que, segundo as investigações, o autor do crime teria acusado o Fred de ter assediado a sua mulher. Nessa mesma noite, os dois assassinaram o Fred dentro da casa. O corpo dele foi localizado em outro bairro. Por que disso? De acordo com as investigações, os dois pegaram o corpo da vítima, colocaram em um carro, foram para o bairro Jabuticaba, que é um bairro vizinho, que fica próximo do bairro onde o crime aconteceu, e desovaram o corpo dele em uma região de mata, perto ali de uma estrada. Quem encontrou o corpo foi até um morador ali da região que estava passando na manhã e viu toda a situação e chamou a polícia. O fato é que os dois estão presos, já foram encaminhados ao presídio, mas as investigações vão continuar, porque até o momento o depoimento dos dois suspeitos ainda é um pouco contraditório para a Polícia Civil. Tiago. Nossa, esse caso aí é um caso que chama atenção, porque imagina, você, advogado, pelo que eu entendi na apuração aí do nosso competente Patrick Sanches, vai atender um casal, o marido ali, que seria o contratante do advogado, fala que o advogado, que é a vítima fatal, deu em cima da mulher dele. E ambos, ou seja, a mulher e o marido, decidem assassinar. Mas como assim? Não fecha esse quebra-cabeça, pelo menos inicialmente, e o que me faz lembrar de um caso horroroso que depois descobriu-se que não era bem assim, do Guilherme de Pádua com a filha da Glória Pérez. Tem alguns elementos que parecem, na alegação dos assassinos, mas que depois ficou comprovado que não foi bem assim a história. 11h23, obrigado, Patrick, daqui a pouco você volta. Uma mulher foi até a delegacia prestar queixa contra o próprio marido, só que o homem resolveu aparecer lá. Não acredito. Na delegacia, Fábio Gabriel, quem é o homem? A gente está mostrando imagens aí, é esse senhorzinho que está ali no início da fila? É verdade, Tiago. Bom dia para você, bom dia para quem está assistindo e acompanhando o Alô Espírito Santo. É aquela história, Tiago, quem vê cara não vê coração. Esse senhor aí, ele é acusado de agredir várias vezes a própria companheira, Tiago. Uma idosa de 71 anos, isso mesmo, uma idosa de 71 anos que conviveu aí durante 40 anos com esse sujeito aí e teve todos os tipos de humilhações que você possa imaginar, Tiago. A vítima já não aguentava mais. Então, o que ela fez? Ela decidiu ir até a delegacia, registrar um boletim de ocorrência. O sujeito foi atrás dela e lá na delegacia, Tiago, ele quis bancar o valentão e partiu para cima da mulher na frente dos policiais. Isso mesmo, ele tentou agredir a própria companheira na frente ali dos policiais que estavam na delegacia, que logo prenderam ele em flagrante. Eu conversei com essa senhora, Tiago, e o relato dela parece ser de um filme de terror. Tudo que é tipo de violência e humilhação, essa senhora ela já enfrentou durante esses 40 anos em que ela ficou com esse sujeito.
Tiago, a mulher contou que ela, por exemplo, não poderia ir no médico porque o sujeito falava que ela tinha um caso com um profissional, ele a agredia dentro do ônibus, enfim, se ela ouvisse uma música no celular dela de um cantor, ele já dizia que a mulher tinha um caso com o cantor, ou seja, acho que ele sofria de síndrome de corno, não é possível, porque todos os passos que a mulher fazia, Tiago, ele sempre dizia que ela tinha um caso com uma pessoa. E junto com isso, ele também a agredia, ameaçava, mandava ela embora. Ou seja, a mulher, Tiago, já não aguentava mais e decidiu ir até a delegacia quando aconteceu esse fato. Eu estive no bairro, conversei também com outras pessoas, conversei com uma vizinha que confirmou essas violências que esse homem ele cometia contra essa idosa. E essa senhora, ela até disse que ela teve um livramento porque ela ficava até com dó em ver essa idosa sofrendo nas mãos deste homem. Tiago, nós ali conversamos além dessas pessoas, esse homem, ele já foi encaminhado para o sistema prisional e antes de devolver para você no estúdio, Tiago, conversando com uma fonte, essa fonte me informou que corre o sério risco dele ser liberado em uma audiência de custódia por conta da idade dele. Enfim, esse é mais um caso de violência doméstica que acontece aqui no Espírito Santo e daqui a pouquinho, Tiago, eu vou trazer mais informações, mais detalhes sobre essa história. Nós conversamos com essa vítima que está até de uma certa forma desanimada, já não sabe mais o que fazer diante de tantas humilhações durante todos esses anos em que ela sofreu. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes, Tiago. Fábio, eu tenho uma pergunta para você. Essa senhora tem filhos? Você conseguiu apurar isso? Esse casal tem filhos? Tem sim, Tiago. Eu conversei com ela, ela me informou que tem 2 filhos que já são casados, que moram no interior e que um deles já presenciou todas essas agressões, enfim, essas violências físicas e verbais e inclusive esse homem não, esse crápula, esse covarde, porque não tem outra classificação, Tiago, para fazer. Você até me perdoa esse jeito, porque a gente fica indignado e revoltado com um caso desse. Mas, segundo a senhora, esse homem, esse covarde, ele ameaçou o próprio filho, que é filho dele também, tá? Não é filho da mulher, não. É o filho do casal. Ele ameaçou esse filho, enfim, e a senhora ali, Tiago, ela parecia estar entregue à própria sorte, à mercê desse criminoso, desse pilantra que fez ela sofrer durante todos esses anos, Tiago. E pelo visto, nenhum dos filhos também tomou nenhuma atitude em defesa da própria mãe. E já cabe também Estatuto do Idoso, né? Daqui a pouco a gente vai detalhar mais esse caso absurdo aqui. Um idoso companheiro que maltrata, persegue há 40 anos a própria companheira. Isso aí, os filhos têm que ficar atentos, é responsabilidade também dos parentes. E vamos ver o que a Justiça vai decidir desse caso absurdo. 11h27. Agora eu trago as atualizações sobre o caso da cuidadora desaparecida desde janeiro e que teve um desfecho trágico. Segundo a polícia, ela foi vítima de feminicídio. Estas são as poucas imagens que nós temos desse crime chocante, que aparece esse carro de cor vermelha na rua e que a gente vai entender agora com a chegada de Samuel de Fraga. Samuel, 11h28, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Tiago, para você e para todo mundo. Pois é, essas imagens que a gente acabou de exibir são do veículo do principal suspeito, que é um produtor rural, um agricultor de 58 anos, que na época do desaparecimento ele tinha um relacionamento com a Luciene, de 34 anos, a Luciene Galdino, que é cuidadora de idosos. Nós falamos na época do desaparecimento, né? Ela desapareceu no dia 4 de janeiro e as informações da época eram de que ela teria saído de casa para ir para casa do então namorado. Esse homem de 58 anos, ele é morador da cidade de Castelo. Ele foi na época da investigação, né? Ele foi indagado e ele disse que ele estava tudo bem entre ele e ela, que ele havia deixado ela em casa e só que, né, aquela velha história que a gente sempre diz aqui, né, Tiago? Não existe crime perfeito. 20 dias depois, um corpo apareceu em uma pedreira abandonada na cidade de Itaoca, interior aqui de Cachoeiro de Itapemirim.
E na época, né, não tinha como fazer um exame, porque o corpo estava totalmente deteriorado, em avançado estado de decomposição, e a polícia começou as investigações, né? Havia suspeita de que poderia ser ela, mas aí, em posse de imagens de câmeras de segurança, e também o pessoal da perícia esteve na casa desse principal suspeito, aonde utilizou, né, o produto que mostra vestígios de sangue, encontraram objetos que pertenciam a ela na casa dele também, o que tudo indicou de que ele teria mentido nos depoimentos anteriores. E, infelizmente, né, o corpo está encontrado em avançado estado de decomposição, não tem ainda como a perícia saber de que forma ela foi morta, mas encontraram vestígios de sangue no quarto, na bolsa, nesses objetos pessoais, e o exame só foi feito para a identificação da vítima graças à arcada dentária que ainda estava intacta, que foi confirmada aí que pertence à cuidadora que desapareceu no dia 4 de janeiro, um fim triste, né? A polícia está investigando o caso para saber se esse homem, que é o principal suspeito, se ele teve ajuda de mais alguém para cometer essa atrocidade, que colocou o corpo dentro de um saco e jogou dentro das águas com uma pedra de 20 quilos, Thiago. Crime covarde e com uma sensação de que foi premeditado em detalhes, né? 11h31 agora. Daqui a pouco o Samuel volta com mais detalhes sobre essa história extremamente triste, que as pessoas do interior acham que não tem câmeras de vídeo monitoramento, conseguem fazer esses crimes bárbaros e que vão ficar ilesos. Mas nananina não, a gente está vendo aí inclusive que algumas imagens já começam a aparecer sobre esse caso. Agora 11h31, vem comigo porque atenção, um ladrão que estava cometendo assaltos acabou de ser pego pela polícia em Vila Velha. Para não ser linchado, olha o que ele fez. Timbum no valão de Vila Velha. Ao vivo as informações de momento com Dani Cariello. Dani, é com você. Pois é, Thiago Américo, bom dia pra você, bom dia pro meu povo todo aí. Olha só que situação inusitada. Eu tô aqui em Vila Velha, em Coqueiral de Taparica. Aqui atrás está o valão que o sujeito pulou. Corajoso, viu? Achou que ia se dar bem, achou que ia fugir da polícia, fugir da comunidade, mas o povo não deixou, não. Eu tô aqui com o morador, como é que é seu nome? O Helder. O Helder, conta pra gente que negócio foi esse? Aconteceu agora há pouco, gente. Me conta aí como é que foi. Uma senhorinha que mora aqui, nossa vizinha, mãe de amigo nosso, velhinha, foi lá de retirar o dinheiro lá no caixa, na loteria. Esse sujeito aí, drogado, foi lá e tentou roubar ela. De lá pra cá veio correndo, passou pela pracinha do Coqueiral, veio correndo, puxou o celular da menina, veio correndo aqui, atacou a menina dentro da casa aqui em Santa Mônica, onde nós moramos, e a gente pegamos ele. Quando ele viu que a população cercou ele pra dar um carinho nele, ele pulou de cabeça dentro do valão, mergulhou e se escondeu debaixo da água do valão. Conseguimos amarrar ele, puxar ele do valão. Vale lembrar que esse valão não é fundo, né? E é raso. Aí começou a comer terra, comer areia e grama aqui, essa areia, pode filmar aí, essa grama aí suja aí, começou a comer para pagar de doido, para não ser preso. Pera aí, me explica essa história, o homem saiu do valão, saiu comendo terra? Retiramos ele dentro do valão, amarramos ele para a polícia chegar, aí a polícia chegou, ele começou a comer terra, para dizer que era doido, que tinha problema mental, para fugir, mas não teve como, não fugiu. Ladrão que vinha aqui aprontar com nossas mães, com nossas vozinhas aqui, se prepara, porque aqui a população não brinca não, a gente pega mesmo. Rapaz, ele falou igual o chefe da polícia, menino, o povo pega mesmo. E vocês aqui, vão pro pessoal de trás, vocês também presenciaram a cena? Sim, presenciei a cena sim, e logo após quando eu cheguei eu vi um indivíduo ali, não sei o que ele estava fazendo comendo terra, igual o meu companheiro falou, para despistar a polícia, né? E agora tá aí dentro da ambulância sendo seguro pela polícia ali. Chamou a atenção de todo mundo essa cena, né? De todas as pessoas que passavam por aqui. Horário do almoço, o homem tá almoçando na terrazinha. Comendo grama, né? É o famoso ladrão papa-terra, isso aí é o ladrão papa-terra do CI, esse aí, ó. Nós tiramos foto, já botamos até no grupo, agora toda a população de Coqueiral e Santa Mônica já conhece esse indivíduo aí. Já vai ficar esperta com ele. E é um indivíduo saudável, forte.
Poderia estar trabalhando, fazendo alguma coisa aí, lavando o carro, até pedindo dinheiro, amassando latinha, que nem a gente vê os outros aí, pegando reciclagem. Tá aí, maltratando nossas velhinhas aí. E não vai ficar assim não, maltratou não pega. Não pode maltratar as velhinhas daqui do bairro, é isso mesmo. Agora, você vê, é um recado bem legal que você falou. O cara forte, saudável, podia estar fazendo bem, tá lá atazanando os outros, né? A gente não vai fazer maldade não, mas vai segurar, dar um carinhozinho, que tem que ter o carinho, e depois a polícia leva, né? É isso, gente. O povo, assim, espera. A polícia tá ali nesse momento, vou pedir pro Marco Antônio mostrar, ó. A polícia tá aqui nesse momento, tudo acontecendo agora, tá, gente? No calor do momento. E aí, o cara foi pego, foi colocado nessa ambulância que tá ao lado das viaturas. Parece que ele deu uma ralada, né? Esse negócio de pular no valão. Fala pra mim, Tiago. Ô, Cariello, sensacional aí o morador aí revoltado com a situação. Eu queria que você contextualizasse onde exatamente você está e falasse. Esse suposto ladrão está dentro ali da ambulância ainda, a polícia está anotando ali, fazendo o boletim de ocorrência, porque isso, o público de casa entender, está acontecendo agora, né, amiga? Ó, eu tô na divisa de Coqueiral com Santa Mônica. Essa avenida aqui é conhecida como Avenida Perimetral, não é isso? Isso, é a divisa do CI com o SM, que é Coqueiral e Santa Mônica. Pois é, um lugar de bastante movimento, vocês estão vendo aí que tem bastante carro passando. Esse valão aqui é um valão até estreito, não é dos piores que eu já vi, não. Só que o cara achou que era a oportunidade dele sair nadando. Olha lá, a ambulância vai sair agora, ele vai ser levado por um hospital que a gente ainda não sabe qual é. Algumas pessoas tentaram falar que é no PA daqui de perto. Ó, vamos ver se a gente consegue ver. O homem tá lá dentro. Eu cheguei a ver ele entrando, ele não... PA da Glória ele está sendo levado, acabei de apurar. E aí, infelizmente, não dá pra gente ver daqui, mas tem a imagem dele dentro do valão e dele sendo colocado na ambulância. Ele não tá muito machucado não, Tiago. Ele realmente só sofreu, como dizem, né, escoriações, ele tá um pouquinho ralado, olha lá. Agora tá indo pro PA da Glória, escoltado pela polícia militar, e é uma situação que chamou atenção. Primeiro pela coragem do cara, gente, um cara novo, né, forte, saudável, roubou uma senhorinha, e aí a comunidade não deixou barato. Gente, a comunidade é assim, como o Arleson sempre pontua, a comunidade não aceita qualquer coisa não. Você chegar atazanando senhorinha, sacando aposentadoria na lotérica, não, o povo não deixa barato, o povo chama a polícia, mas o povo toma as providências, segura o cara aqui, vai esperar a polícia sim. E aí o cara se pagou de doido, se jogou no valão, vou fugir, não sei pra onde que ele ia fugir, não sei se ele achou que ia nadando pra outro bairro. Ô moço, volta aqui, vocês acham que ele ia nadar pra outro bairro? O que ele ia fazer, gente? Ele tentou se esconder debaixo da água aí, ó. Só se esconder, ficou ali por baixo. Como a população cercou o valão, a população de Coqueiral, a população de Santa Mônica se uniu, cercou, aí ele tentou mergulhar, ficar debaixo da água. Jacarezinho. Aí pegamos, puxamos ele de dentro do valão, amarramos ele, aí ficou ali botando água com força pra fora, aí quando os polícia chegou pra pagar de doido, pra ver se safava, começou a comer terra ali, é mole. E é um negócio que o Arleson costuma falar, a comunidade não tá deixando barato mais não, a comunidade pega e chama. Estamos cansados já de fazer mal às nossas vizinhas, senhorinhas de idade, a gente trata elas com carinho, ó, você pode ver, a gente brinca, e veio aqui roubar, se prepara, que a população não tá de brinquedo, a gente vai pegar mesmo. Fala, Tiago. Eu tô vendo aí esse senhor que é morador do bairro, por ele não passa nada. Agora eu tô vendo o colega dele, quase tem 3 metros de altura, cara de brabo. Foi por pouco que esse ladrão não se deu mais mal. Agora, eu queria saber se ele bebeu água, por que da ambulância? Porque ele bebeu, ele se feriu, a água contaminada pode colocar a vida dele em risco? Tem muita gente perguntando aqui nas redes sociais. Para você que está chegando agora às 11 horas e 38 minutos, um ladrão fez um monte de roubos, furtos ali em Santa Mônica, Itaparica. Quando a população foi atrás dele, depois de ele ter furtado uma lotérica, ele se jogou nesse valão aí. Imagine o cheiro que tá isso agora aí, hein? O cheirinho é bom ou não dá pra sentir, hein, Cariello? Pela
amor de Deus, Tiago. Claro que dá, né? Cheiro de valão eu conheço bem, porque foi muito valão que eu já rodei nessa vida. O homem, eu acho que não tomou um banho de rosas, não. Deixa eu falar pro homem, o moço com cara de bravo. Você reparou se ele bebeu essa água aí? Rapaz, tomou muita água, tá? É? Ficou comendo terra ali, aí do nada começou a cuspir a água pra fora. Aí os policiais, você perguntou pra ele se ele usou alguma coisa, ele dizia que ele usou. Ele confirmou que usou? Confirmou, cocaína, crack, maconha, usou um monte de coisa. Aí ficou ali comendo terra no chão ali e ele tentou. A gente tentou até tirar ele do valão, só que aí tem alguma população que começou a dar um carinho nele, ele mesmo se jogou pro valão de novo. Ô, Tiago, o homem se jogou de volta, ele saiu do valão, vou ficar de boa aqui fora. Aí o povo veio pra cima, aquela coisa que a gente já sabe, pulou de volta pro valão. Ou seja, o almoço do menino foi o quê? Cocaína, água do valão... Terra e grama. Terra e grama. Vai passar bem não, Tiago. Tá indo pro hospital, não sei, mas acho que pelo menos da barriga ele não vai ficar bem não, meu filho. Pelo amor de Deus. Carielo do céu. O povo tá aí indignado. É o Alô, Meu Povo, ao vivo aqui no nosso Alô Espírito Santo, com a brilhante Dani Cariello ouvindo a população. Obrigado. Qualquer coisa você me chama. Ele foi com terra no estômago, água podre e machucado porque ele levou um sacode dos moradores. Agora, 11 horas e 40 minutos, a notícia não para. Porque acontece neste exato momento o júri popular do ex-policial que matou um músico por causa de um som alto. A imagem é estarrecedora. Você está acompanhando aí, ó. Para quem não acompanhou esse caso, foi em 2023. O morador é esse que aparece de camisa branca. Ele pede inicialmente, ali descalço, para que se abaixe um pouco o som. Ele precisava dormir, a família dele precisava descansar. Eles não atendem, ele volta mais uma vez, vê que o som continua alto e ali no fundo está o policial, a paisana e mais uma pessoa. Você vai ver a covardia que fizeram com esse músico agora. Ele sem camisa volta, depois de já ter pedido, pelo amor de Deus, baixe essa música. Ele coloca as mãos para trás, olha só o que o policial faz. Saca a arma e assassina a ele ali a sangue frio. E um detalhe me chama a atenção nessa imagem. Quando ele atira contra esse músico, ele ainda bebe, como se quisesse comemorar. Sangue frio. Olha lá, o momento em que ele saca a arma, o outro covarde empurra ele. Você vê o momento ali em que ele leva o tiro. Ele já tá ali, ó, com tiro e ele vai beber. Olha o policial. O policial tá com a bebida, com a arma na mão e ele bebe ainda como se estivesse comemorando. Esse caso, como eu disse, aconteceu em 2023, em Jardim Camburi, aqui em Vitória. E ao vivo quem chega é o Arlisson Schneider, porque acontece o júri popular desde as 9 horas e 6 minutos da manhã de hoje. É com você, Schneider. Olá, Tiago, bom dia a todos ligados aqui no Alô Espírito Santo. Eu estou aqui, ó, na porta do plenário, atrás daquelas portas ali, acontece esse julgamento que é conduzido pelo juiz Carlos Henrique Rios do Amaral Filho. Permitiu que a imprensa entrasse e acompanhasse parte desse julgamento. No entanto, o réu, que é o ex-policial militar Lucas Torresani, e nem os 7 jurados, nós não fomos autorizados a mostrar a imagem deles. Bom, são 7 jurados, 6 mulheres e 1 homem que vão decidir, né, o que vai acontecer com o Lucas, que está preso já há 3 anos. Ele foi expulso da Polícia Militar, estava detido na Penitenciária de Segurança Média 2, lá em Viana, onde aguardava esse julgamento, que começou por volta das 9h45, onde foram sorteados aí esses jurados, esses 7 jurados. A primeira pessoa a ser ouvida, que está sendo ouvida até esse momento, era a esposa do Guilherme. E o promotor de justiça, o doutor Rodrigo Monteiro, né, a acusação, ele começou fazendo perguntas para ela, como era o Guilherme, quem era o Guilherme, e se lá no dia em que o Guilherme acabou sendo executado, ele teria esboçado alguma reação. O Guilherme, ele morava no primeiro andar, gente, no térreo, então a esposa dele viu toda a ação, viu o Lucas sacando a arma, o Lucas apontando a arma para o Guilherme e também fazendo o disparo. Ela, quando chega lá perto, ela é até impedida pelo Lucas de chegar perto do próprio ex-marido, o próprio marido, no caso o Guilherme, o músico. Bom, e o juiz perguntou para a esposa se ela autorizava trazer o réu, né? No caso o Lucas.
E o Lucas está ali, acompanhando tudo de perto, esse vídeo que a gente viu aí agora sendo exibido minuto a minuto, e o promotor perguntando se houve algum esboço, alguma reação. E a gente vê nas imagens que o Guilherme está com as mãos para trás quando ele é executado. Então a gente continua acompanhando essa história, a gente continua acompanhando esse julgamento. O Lucas, ele parece que está indiferente a toda essa situação, olhando as unhas, coçando aqui, coçando ali. A gente acompanha esse julgamento. Precisando, Thiago, é só chamar. Obrigado, Schneider. Pelo que se comenta, esse julgamento deve se arrastar durante várias horas e o jornalismo da TVC SBT continua nesse caso e a qualquer momento a gente pode voltar com novas informações. 11h44. Gente, nos grupos de notícias e fofocas de Guarapa, estou falando de Guarapari, está rodando uma foto de um homem, esse homem que vocês estão vendo aí. Mas por que, Thiago Américo, que está rolando a imagem deste homem aí? Seguinte... Segundo uma postagem, é um ladrão. Repito, segundo uma postagem, é um ladrão. Você quer ouvir? Eu consegui o áudio aqui de uma moradora do condomínio espalhando essa informação. Acompanhe agora, ó. Deixa eu aumentar o áudio aqui. Entrar hoje no meu prédio, se fazendo passar por agente da Excelsior para cortar a luz de um apartamento. E a sorte que a menina não deixou ele entrar de jeito nenhum. Falou que não tinha permissão para deixar ele entrar. E aí depois o morador foi lá, né, só saber o que estava acontecendo. A Celso falou que não mandou ninguém, porque ele está em dia. E o cara queria entrar de qualquer maneira no prédio, dizendo que tinha que cortar a energia de um apartamento. Cuidado com ele, é esse sujeito aí. Cuidado com ele, uma moradora deste condomínio. Coloca a imagem ali, por favor, Marcelo. Vamos lá, a gente está mostrando para vocês esse homem que, segundo esse áudio, que se espalhou e tomou conta de Guarapari inteira, porque os condomínios ali, estou falando de um bairro nobre, começaram a ficar com medo, porque se tratava, segundo esse áudio, de um criminoso. Só que, pasmem, sabe quem é esse homem que nós estamos mostrando aqui para vocês? Ele é conhecido como Fabiano Energia. É um trabalhador, casado e pai de 2 filhos. Essa história é uma fake news que colocou em risco, inclusive, a vida dele. Patrick, ao vivo, conta em detalhes essa história. Você teve com ele, que é uma vítima de fake news? Sim, a gente encontrou com o Fabiano, conversamos com ele e ele explicou com detalhes toda essa situação que é muito grave, muito grave. Na semana passada, na última quarta-feira, ele foi até um edifício na Praia do Morro, aqui em Guarapari, realizar um serviço de corte de energia. Ele trabalha para uma empresa, uma concessionária de energia, e essa moradora desse edifício estava com as contas atrasadas e chega um tempo, todo mundo sabe, que tem que ir alguém lá para poder cortar energia porque a pessoa não está pagando. Ele foi até esse edifício, uniformizado, como a gente vê nas imagens, com um crachá. Segundo o que ele relatou pra gente, ele estava com todas as informações do apartamento que ele ia, da moradora, tudo certinho, tudo ok. Ele chegou na portaria, informou o que ele queria fazer, que ele precisaria entrar e ir até o apartamento para poder realizar esse corte de energia. Segundo ele, o porteiro ligou para a moradora não autorizou ele subir. Até aí, gente, tudo normal. Ele falou para mim que isso acontece direto. Qual que é o protocolo? Ele tira uma foto que ele esteve no local, escreve que o local estava fechado, ou seja, não autorizaram ele a entrar, e ele vai embora e vai para outro serviço. Foi exatamente isso que ele fez. Fez o protocolo, pegou o seu veículo, a sua moto, e foi para o outro endereço continuar o seu trabalho. Horas depois, ele começou a receber mensagens de pessoas falando que a imagem dele estava circulando nos grupos de notícia aqui de Guarapari, falando que ele seria um golpista que estava disfarçado de funcionário, querendo entrar em prédios para poder cortar energia ou aplicar golpe ou roubar a pessoa. Ele na hora relatou que bateu um desespero enorme, não sabia o que fazer. No dia seguinte, gente, olha como é que a informação se espalhou rápida. No dia seguinte, segundo o que ele contou pra gente, ele mesmo abalado foi trabalhar. E aí, nos prédios em que ele estava abordando ali para realizar o seu serviço, já não estavam mais deixando ele entrar. Já estavam pedindo o crachá dele, pedindo identificação,
querendo saber quem era ele, porque a imagem dele já tinha circulado, todo mundo já tinha visto o rosto dele, e quando chegava no prédio, a pessoa visualizava o rosto dele e falava: é esse cara aí, ó, que está aplicando um golpe, não vou deixar ele entrar. Enfim, é um caso que reforça como que a desinformação é perigosa, Thiago. Tá certo. Daqui a pouco, matéria completa feita pelo Patrick Sanches, direto de Guarapari, aqui no nosso Alô Espírito Santo. 11h49, eu quero sua participação também. Por favor, ajude a gente, 3434-5700 é o nosso canal, sugestões, críticas, assuntos que estão acontecendo neste momento, como esse do valão que nós demos agora com a Dani Cariello, chegou pelo nosso WhatsApp. O WhatsApp mais bombado do Espírito Santo. Olha só, gente, um homem teve uma crise de ciúmes e resolveu se vingar da ex-companheira. Eu vou acionar mais uma vez a Elisângela Ramos, que vai trazer detalhes sobre esse caso, mais um absurdo. Elis, o que ele fez, hein, amiga? Pois é, Thiago, mais um machão, né? Pois é, isso aconteceu no dia 9 deste mês, no distrito de Moacir, aqui em Governador Lindenberg, que fica também no noroeste do estado. Esse homem não aceitava, Thiago, o fim do relacionamento. Ele, inclusive, tem histórico de agressões, de perseguição, né? E de ameaças para a ex-esposa dele. Ele simplesmente foi no local onde ela estava, chegou nesse local onde ela estava junto com um outro homem e atirou contra os dois. E aí ele fugiu do lugar, né? A polícia depois disso socorreu os dois, né? Eles sobreviveram, então ele foi indiciado como por tentativa de homicídio, né? Ele foi encontrado após as investigações em uma propriedade, né? Que cultiva café. Ele não resistiu, né? À prisão, ele já foi levado para a delegacia e já está, né? No presídio à disposição da justiça. Infelizmente, mais um caso aí que quase terminou em morte, Thiago, por não aceitar o fim de um relacionamento. É, né? Os caras acham, eu sempre digo isso, né? Que a mulher é propriedade dele, que não pode recomeçar a vida. É um absurdo e a gente, infelizmente, tem que mostrar isso todos os dias para servir para outras mulheres que já reconhecem o comportamento agressivo e doentio, já, pica a mula, sai o mais rápido possível. Obrigado, Elis. 11h51, tem ladrãozinho de fio elétrico se passando por morador em situação de rua. E a gente tem imagens para mostrar para vocês esta situação. Eu queria que o Fábio Gabriel voltasse para explicar essa imagem. Fabinho, é com você, amigo. Pois é, Thiago, pelo que tudo indica aí, esse suspeito se passou ali por um morador em situação de rua. Ele deita na porta do estabelecimento e logo em seguida ele se levanta e o que ele faz? Ele furta os fios de um trailer, como hoje também é conhecido como food truck, e deixa ali o proprietário no prejuízo. Esse fato, Thiago, aconteceu ali no bairro de Santos Dumont, em Vila Velha, que fica próximo ali da rodovia Carlos Lindenberg e também do bairro do Ibis. De acordo com um levantamento feito pela nossa produção, Thiago, não é a primeira vez que esse criminoso, que a gente inclusive tem até as imagens dele utilizando aí um boné, não é a primeira vez que ele faz isso ali na região. Ele já é um velho conhecido e, além de trailers, ele já invadiu casas, estabelecimentos, sempre para cometer esse tipo de crime. Furtar os fios e, é claro, depois revendê-los no mercado negro. E se a pessoa que está nos assistindo agora, Thiago, já viu esse homem ali por essa região, pode ajudar a polícia a prendê-lo através do Disque Denúncia 181. Mas é claro ali que ele, Thiago, deu aquela deschavada, fingiu ser um morador em situação de rua para poder praticar esse crime que, infelizmente, tem sido cada vez mais comum aqui na Grande Vitória, Thiago. É mais um do quadro Bandidos da Meia-Noite, aqui no nosso Alô Espírito Santo. Fabinho, obrigado pela sua participação ao vivo. Daqui a pouco a gente volta com você, 11h53. Uma mulher foi flagrada cometendo um furto em uma farmácia em Vila Velha. Você vai ver aí que ela dá uma disfarçada e coloca na bolsinha dela, simpática, do Gato Félix, de mais de 15 litros, com certeza, o produto. Cadê o Patrick Sanches, que também entende tudo sobre farmácias? Foi em Vila Velha, Patrick Sanches, conta pra gente. Foi no centro de Vila Velha. E olha, é muita cara de pau, né? A pessoa entrou na farmácia, como a gente vê nas imagens de vídeo de monitoramento,
com várias bolsas, grandes, né? Como você falou, Thiago, bolsas que cabem em muitos produtos. E aí ela entra na farmácia, vai nos corredores, olha para um lado, olha para o outro, escolhe o produto que ela quer, pega e na maior cara de pau coloca ali dentro da bolsa, disfarçando, olhando sempre para frente, como quem não quer nada. A gente vê um outro ângulo, que tem um momento que uma funcionária até chega a falar alguma coisa com ela, perguntar se ela tem alguma ajuda. Ela fala que não. Nesse outro ângulo, ela até aparece segurando uma cestinha azul, que provavelmente é aquelas cestinhas de farmácia que as farmácias têm para a pessoa colocar os produtos, tudo isso para disfarçar. Ela fala com a funcionária, depois entra no corredor de novo, para em frente a outra fileira ali, outra prateleira, pega um outro produto e coloca dentro da bolsa de novo. Gente, isso aí parece até história repetida. A gente já cansou de noticiar casos desses. Quando não é com bolsa, coloca dentro da blusa, coloca no bolso, coloca nas partes íntimas. Ou então entra com várias bolsas, como é o caso dessa mulher aí, dentro da farmácia e sai pegando os produtos. Só que tem câmera de vídeo de monitoramento, sempre tem. Então tá aí a lata dessa pessoa. Fica aqui a atenção, né? Se alguém tiver alguma informação, ver ela de novo dentro de algum estabelecimento comercial. Tá na hora de abrir o olho, Thiago. É, uma senhorinha, mas ela tá antenada na moda. Ela está usando Vans, o mesmo tênis predileto do Marco Túlio Vitória, que é o editor-chefe deste telejornal. E ela vai ali só no molejo, dá uma olhadinha e coloca alguma coisa na bolsinha da Gato Félix. Se você a reconheceu, sabe onde ela mora, não é de intriga, mas gosta da justiça, mete o telefone para 181 e fala, olha, acabei de ver no Alô Espírito Santo com o Thiago Américo uma gatinha Félix. Eu tenho a ficha dela, tá aqui na rua tal. Ajude a polícia a ajudar os comerciantes que montam farmácias, estabelecimentos comerciais, pagam impostos, geram emprego. E aí, ó, todo dia um furto desse, de pouquinho em pouquinho, o bicho enche o papo e acaba com qualquer estabelecimento comercial aí que queira, olha lá. Mais uma vez, disfarçou de um lado, a bolsa já está aberta ali, ó. E ela coloca, pelo que eu vi, produtos caros. Olha lá, um desodorantezinho. Esse aí é sem cheiro. Esse desodorante é sem cheiro. E pega mais coisas. Bora que Marco Túlio não gostou que eu falei que ele usa Vans. 11h56, um motorista do Transcol foi flagrado simplesmente na frente de todo mundo agredindo uma mulher. Em plena reta da Penha, em Vitória. E o pior, no áudio que eu ouvi, as pessoas, mulheres, ainda falavam, isso mesmo, dá mais. Arleson Schneider, conta pra gente o que aconteceu com esse motorista, hein? Olha, Thiago, num estado, né, onde que se agride tantas mulheres, ouviu o áudio de passageiros, inclusive mulheres, falando que o motorista estava ruim de mira, faltam palavras, né, para poder a gente tentar descrever essa situação, porque ele bate na mulher, parece uma luta de UFC, e ela tenta se desvencilhar, e ela cai e bate a cabeça numa quina, num canteirinho de planta. Essa mulher poderia ter morrido. É o que a gente fala, né? A pessoa está de cabeça quente, empurra a pessoa cai, bate a cabeça e morre. É homicídio, gente. Um homem batendo uma mulher, ainda uma mulher debilitada. A gente vê que ela é em situação de rua. E o povo lá dentro endossando essa violência do motorista contra essa mulher. Os dois parece que teriam iniciado a discussão ainda dentro do coletivo. Essa discussão se arrastou lá para fora e o cara bate e bate com força nessa mulher. Bom, em nota, a GV Bus disse que não tem novidades a respeito desse caso e estão mantendo a nota, né? O GV Bus lamenta a situação, informa que repudia qualquer tipo de violência. Este tipo de conduta não corresponde ao padrão de comportamento repassado pelas empresas operadoras e aos colaboradores do sistema Transcol, que tem ali um atendimento padrão baseado nos princípios de respeito e humanidade adotados no atendimento aos passageiros e à população. Ainda não há detalhes sobre o que teria motivado esta ocorrência ou quando, em que circunstância ela ocorreu. No entanto, o GV Bus e as empresas estão tentando identificar o profissional envolvido nas imagens a fim que as medidas
cabíveis sejam adotados. Gente, tá claro, né? É um ônibus que passa pela Reta da Penha, então são algumas linhas que trafegam por ali, então identificar esse motorista não deve ser uma tarefa tão difícil, né, gente? A gente continua acompanhando essa história e, assim como o GV Bus, a gente repudia qualquer tipo de violência, sobretudo contra as mulheres, independente do que essa mulher tenha feito dentro do coletivo, a forma que ela apanhou não justifica, Thiago. Vamos abrir o áudio aí, porque eu quero que as pessoas de casa tenham noção do que foi falado no momento em que tudo isso acontecia. A Julinha Night Night, que está voltando de férias, o dedo dela está um pouco enferrujado, mas ela já se coloca na disposição de soltar o play agora para você de casa. Vai, Julinha Night Night! Cara, motor! Olha isso. Olha, tá ruim de pontaria. São mulheres. Olha isso, que absurdo. Lamentável e o pior, não tem identificação desse motorista? Como que não tem? Todo mundo que olha aí, que conhece ele, e se ele realmente faz parte da GV Bus, vai saber quem ele é. Porque ele tá de óculos escuros. Como assim? Uma pessoa tenta ali, não sabendo o que está acontecendo, apartar, não consegue. E aparentemente parece uma mulher em situação de rua. Não entendi, não sei o que aconteceu ali dentro que justifique, mas eu já te falo, nada justifica uma ação como essa, vista por todo mundo na Reta da Penha. Truculenta, de um homem contra uma mulher. Isso é uma agressão, gente. Cadê as autoridades do Estado, hein? Para investigar isso o mais rápido possível. Ela bate com o rosto ali. Que absurdo é esse? Meio-dia em ponto. Eu quero voltar a falar sobre o cara do valão. Tem muitos telespectadores, me ajuda no nome aí, telespectador Thiago Américo. Por que você não mostrou o rosto do rapaz lá, do cara que estava roubando lá em Santa Mônica, Vila Velha? Esse cara aí, nós demos com exclusividade, ele se lançou no valão. O Ari Ângelos, é isso? O Ari Anjos está perguntando, Thiago, você não está mostrando a cara dele? Eu também questionei isso. Por que não mostra o rosto dele? Seguinte, a nossa competente produção, graças a Deus, antenada, descobriu antes que existe uma grande possibilidade de que ele seja um menor de idade. Quase ele com 18, tem feições que parece ser um adolescente ou um menor em conflito com a lei. Deve ter provavelmente perto de 18 anos, apesar da aparência dele ser, segundo os moradores, de um homem formado. Então, por isso, por precaução, nós não estamos mostrando o rosto dele, até porque existem leis e aí a gente tem que respeitar as leis do nosso país. Está dado o recado para vocês de casa. 12:01, voltamos a falar sobre a invasão a uma casa. Isso aconteceu durante a madrugada. Eu estou falando que tem os bandidos da meia-noite que só saem para malocar durante a madrugada. O Alô teve acesso exclusivo às imagens. Elisângela Ramos também tem novas informações desse caso. Elisa, é com você. Pois é, Thiago, esse homem invadiu essa casa na última segunda-feira durante a madrugada, enquanto a família dormia. Inclusive, várias câmeras de segurança registraram, ele chegando, ele entrando, ele percorrendo ali, sabe, a área de serviço da casa. Ele pegou coisas no freezer, comidas, alimentos no freezer da família. Ele levou 3 pares de chinelos, ele ficou 30 minutos ali dentro dessa casa, enquanto ele procurava o que pegar. Pegou outros objetos também, chegou a pé, como eu contei, e agora ele sai, se você percebe aí, pedalando, porque ele também levou uma bicicleta dessa família, além de outras ferramentas, como furadeira, lixadeira, parafusadeira. Então, ele fez uma limpa ali, ele agiu durante a madrugada e a polícia está atrás dele. Por quê? Porque ele tem feito isso, como você disse, em outras casas aqui, da nossa cidade. Então, se você por acaso sabe quem é essa pessoa, denuncie. Viu ele? Conte, através do 181, porque ele vai ser preso e com certeza parar de perturbar e levar aquilo que não é dele, que as pessoas dão tanta luta, para conseguir, Thiago? Não, com certeza absoluta. Você está vendo aí, a ação que ele faz é o bandido da meia-noite. Aliás, nós já criamos um quadro aqui, sem o consentimento de Marco Túlio Vitória, que são os bandidos da meia-noite, que saem de casa, mas não viram lobisomem. Eles viram as casas dos trabalhadores, você que trabalha para ter sua casa, suas coisinhas, e toca um terror lá. Levou tudo.
que você pensar, até chinelo, 3 pares de chinelo. Esse estava precisado e ele abaixa para entrar em alguns lugares. Chega também na simpática magrela, deixa o local também e sempre com mochila porque cabe mais para malocar. São imagens exclusivas que você vê e se você tiver qualquer tipo de informação, entre em contato. Aqui é a nossa turma, você que faz o nosso alô, tá mandando mensagem. Vamos voltar com a imagem lá daquele absurdo que nós mostramos agora. Da mulher, até então era uma mulher que nós tínhamos a informação em plena reta da PEN que o motorista sentou o sarrafo nela, foi extremamente violento. Eu tenho uma informação de uma telespectadora que parece que estava no local. Falou assim, Tiago Américo, essa vítima aí é uma mulher trans. Atenção, uma mulher trans, moradora em situação de rua que quis entrar sem pagar. O motorista fechou a porta e ele entrou pela porta da frente. Foi até o motorista e cuspiu no rosto do motorista. E o motorista teve essa reação muito violenta. Sua história não foi bem contada. É a Lourdes. Agora sim, Lourdes está falando que estava lá no local e que ela presenciou tudo. Então tá aqui a informação da Lourdes. Lourdes, fala seu bairro e qual linha era essa aí, que é importante para a gente localizar o nome já que as autoridades, GV Bus, o Sistema Transcol, não conseguiu até o momento, pelo menos a nota da nossa competente Fabiana Oliveira, nossa produtora executiva, não teve essa informação. Mas a informação de que seria, segundo a dona Lourdes, que estaria dentro do coletivo, que mandou essa mensagem pelo nosso 3434-5700, de que essa mulher trans teria entrado sem pagar a passagem. E aí, com raiva, porque o motorista fechou as portas, foi lá e cuspiu no rosto dele. O que é inaceitável. Só que mais inaceitável ainda é fazer essa sessão aí de kickbox no rosto dela, que poderia ter acabado não só com a vida dessa mulher trans, mas com a vida dele também, que vai ser preso se algo de pior ocorresse com ela. Agora, 12:05, um corpo foi encontrado dentro de uma casa na Glória, no bairro Glória, em Vila Velha. Fábio Gabriel, mais um caso assim, um corpo encontrado dentro da casa. É com você, meu amigo. Pois é, Tiago, um mistério, um corpo de um homem foi encontrado ali em uma residência no bairro da Glória, em Vila Velha, em uma rua que fica próximo de uma escola do município. Tiago, as informações que nós temos até o momento é de que esse homem havia alugado ali uma kitnet e a proprietária percebeu já a ausência dele por 2 dias e quando foi até o local, o encontrou já sem vida. Ela acionou ali a polícia, inclusive a gente tem até essas imagens do corpo sendo recolhido ali do imóvel e sendo colocado em um rabecão. Agora, Tiago, podem acontecer aí 3 situações. Ou foi uma morte natural, ou pode ter sido ali um acidente doméstico, ou então até mesmo um assassinato. Nessa estrada aí que a gente já tem já um certo tempo, em jornalismo policial, Tiago, já cansei de ver situações em que companheiros ou companheiras de vítimas informam que ali a pessoa sofreu um acidente doméstico, enfim, teve uma morte natural, mas depois do trabalho da perícia, né, e a investigação policial comprovou que não foi bem assim. Nesse caso aí é um serviço que a polícia vai ter que fazer para se descobrir o que teria motivado aí a morte desse homem, Tiago. Tá certo, Fábio. Obrigado pelas informações. A gente segue apurando em cima desse caso também. Olha, 12:07. Atenção, você ciclista. Usar celular e fone de ouvido em cima da bike, sejam elas normais ou elétricas, pode ser proibido no município da Grande Vitória. Eu quero saber com Arlisson Schneider como é que vai ser esse controle. Vai parar? Vai prender? Vai aprender a bicicleta? Como é que é isso? Arlisson Schneider, que é um entendedor de bikes, principalmente as elétricas. É com você, meu amigo. Principalmente se for roubada, né, Tiago? Principalmente se for vítima, eu entendo bem. Bom, isso daí ainda está sendo discutido, né? O projeto que está tramitando na Câmara de Vereadores lá no município da Serra, porque não dá, né? O pessoal tem que regulamentar o uso dessas bicicletas, tem que criar punições para quem insiste em cometer irregularidades, né? Entre os principais pontos dessa proposta está a proibição do uso de celular em bicicletas hands-free.
essas bicicletas elétricas, né, que são das mãos livres, e também o uso de fone. Gente, você coloca um fone de ouvido, você está ouvindo uma música ali alta, você não percebe o que está acontecendo ao seu redor, você não ouve um veículo que está chegando por trás ou pelo lado. E outra coisa que irrita a gente que usa bicicleta, a pessoa está ali pedalando com a bicicleta 32 quilômetros quando ela não é desbloqueada e com o celular na mão. Então, essa proposta, dentro do projeto Bike Segura, propõe exatamente isso daí, né? Que essas práticas, elas sejam proibidas. Outra prática que poderá ser proibida envolve o transporte de cargas que prejudiquem o equilíbrio do veículo e aumentam o risco de acidentes. Outra coisa também, Tiago e amigos, limite de idade para essas bicicletas elétricas, né? Elas, se caso esse projeto seja aprovado, elas não podem ser conduzidas por menores de 16 anos. E também prevê limites de velocidade, ou seja, de até 6 km em áreas com grande circulação de pedestres, até 25 km em vias sem ciclovia ou com maior fluxo de veículos e de até 32 km em trechos autorizados. Gente, capacete, o retrovisor do lado esquerdo, campainha, iluminação, além da sinalização reflexiva, isso já é obrigatório em qualquer território nacional. Então, devem ter mudanças aí nos próximos dias. A gente está vendo aí, né, essas preocupações em relação à bicicleta elétrica, mas construir ciclovia, a gente não ouve não, viu, Tiago? Eu acho que tem muitas ciclovias aqui na Grande Vitória, ciclovias importantes que possibilitaram, inclusive, o crescimento exagerado, muito rápido das bikes elétricas em todo o estado do Espírito Santo, principalmente na Grande Vitória. E um fato que a gente pode falar é essa ciclovia que foi construída entre Vitória e Vila Velha, que possibilitou a facilidade, né, de que as pessoas de Vila Velha que trabalham em Vitória ou vice-versa conseguissem fazer esse trajeto mais facilmente. Mas concordo que menores de 16 anos têm que ser impossibilitados. Acho que é um crime, inclusive, para os pais darem essa responsabilidade. Bicicletas elétricas que assumem aí a velocidade mais de 30 km por hora e colocam vida em risco desses menores de idade. Enfim, 12:11. Obrigado, nosso Arleson Schneider. E atenção, 4 pessoas foram presas durante uma operação de combate ao tráfico e extorsão. Eu vou chamar o Samuel de Fraga ao vivo porque ele tem informações de como esse grupo agia, não é isso mesmo, meu amigo? Pois é, Tiago, esse grupo agia de uma maneira, você não tem noção, Tiago. Tudo isso por causa de eles utilizaram uma motocicleta da vítima. O que acontece? Essa operação é um desdobramento de uma outra operação que aconteceu na última segunda-feira, onde 2 homens foram presos por extorsão. Esses 2 homens, eles ligavam para a família da vítima, exigindo uma quantia em dinheiro para a devolução da moto mediante ameaça de morte. Então, os 2 foram denunciados e presos. Aí, quando foi ontem, a polícia prendeu esses 4 aí, no envolvimento nessa quadrilha. O que eles estavam fazendo? Eles estavam exigindo da família os honorários advocatícios dos 2 presos, mais a quantia em dinheiro para a devolução da moto. Mas aí não ficaram satisfeitos com todas as ameaças, pegaram a vítima, botaram dentro do carro, né, obrigaram ela a entrar dentro do carro, levaram até a casa da família, né, que são os proprietários da moto. Chegando lá, utilizaram ela como moeda de troca e exigiram o pagamento em dinheiro. A família se recusou a pagar. Pegaram a pobre coitada da vítima de novo, Tiago, botaram dentro do carro, foram para um lugar afastado na cidade de Marataízes, desceram o pau na vítima, utilizaram um pedaço de madeira, a vítima ficou muito machucada, foi levada para o UPA, aí depois foi socorrida. É claro que o caso foi denunciado novamente à polícia, então o delegado Tiago Viano, junto com a equipe, numa ação aí conjunta com a Guarda Civil e Polícia Militar, foram até o endereço indicado. Lá encontraram o primeiro dos 4. Chegando lá, encontraram esse primeiro dos 4, partiram para outro endereço na outra parte da investigação. Foi aí que chegaram nessa outra casa e encontraram mais esses 3, certo? Desses 3, aí na casa tinha cocaína, maconha, balança de precisão, quantia em dinheiro, e aí um outro que
também estava sendo investigado, conseguiu fugir, mas largou para trás mais drogas, mais materiais. Enfim, agora eles estão na cadeia e a polícia continua investigando esse caso terrível, Tiago. Ô Samuel, eu tô aqui indignado também com alguns detalhes desse caso que o Samuca está trazendo para mim. Porque é o seguinte, tia Vânia, Jéssica, se me sequestrar, Deus me livre e guarde. Mas pelo amor de Deus, não fala assim, vai não vou pagar não. Não quero nem saber. Foi isso que aconteceu, Samuel? Tipo, não tem dinheiro não pode se tirar daqui, não vou pagar não. É um assunto que chamou atenção, né, Samuca? É isso mesmo que eu entendi? Pois é isso mesmo, segundo a ocorrência da polícia. Pasme, e o valor exigido pelos 2 primeiros criminosos que foram presos na segunda-feira era de apenas R$600 para que a moto fosse devolvida. E de acordo com as investigações, Tiago, realmente o delegado disse que é uma quadrilha que está agindo somente para poder extorquir dinheiro de moradores em situações como essas. Ô, Samuca, deve ser uma família muito humilde, eu acredito, né? Para até essa escolha acontecer. Agora, o que me chamou atenção nessa história é quando elas entram junto com os caras no camburão. Você de casa, trabalhador, sabe como entra no camburão? Olha quem tem ficha suja, como é que eles entram? Eles já sabem, olha lá, deixa essa imagem aí, ó. Eles vão entrando ali, o popô deles já sabe como entra lá. Já põe a perninha, já coloca a outra e vai. Eu ficaria meia hora, obviamente, se eu fosse um bandido, eu ia levar um sarrafo ali do policial, que eu não saberia entrar assim com facilidade, não. Você vê ali que ele já sabe como entrar no camburão com uma facilidade. É brincadeira, hein? 11h15. Agora o Alô traz a história do Fabiano Energia. Imagina, por um bom trabalho, um trabalho específico que você faz, você recebe até um apelido, Fabiano Energia, porque ele é um eletricista ou trabalha na área, né, de energia. Trabalhador, eu tô falando desse homem aí, ó, pai de família e que tá literalmente vivendo um inferno. É porque estão circulando fotos dele nos grupos de WhatsApp como se ele fosse um criminoso que invade condomínios. Só que não. Olha só essa história que o Alô traz agora para vocês de casa. Este homem uniformizado que aparece na imagem na porta de um prédio localizado na Praia do Morro, em Guarapari, é Fabiano Rosa. Ele trabalha para uma empresa que presta serviços para uma concessionária de energia elétrica. Neste dia, ele foi até o local para realizar um serviço de corte de energia de uma moradora. Até aí tudo bem, mas a situação mudou quando, horas depois, imagens dele começaram a circular em grupos do bairro com a informação de que ele seria um criminoso. Gente, cuidado aí com esse camarada que ele tentou entrar hoje no meu prédio, se fazendo passar por agente da Excelsior para cortar a luz de um apartamento, e a sorte que a menina não deixou ele entrar de jeito nenhum. Falou que não tinha permissão para deixar ele entrar. E aí depois o morador foi lá, né, só saber o que estava acontecendo. A Celso falou que não mandou ninguém, porque ele está em dia. E o cara queria entrar de qualquer maneira no prédio, dizendo que tinha que cortar a energia de um apartamento. Cuidado com ele, é esse sujeito aí. Então, na manhã do dia 13, eu cheguei num prédio, né, para efetuar um serviço de corte de energia, né. Ao tentar entrar no prédio, o porteiro não deixou entrar, né? Procedimento normal meu é fazer o quê? Tá escrito lá da PA da empresa, tirei foto do local e rejeitei o local fechado e fui embora e segui para o próximo serviço, né? E quando foi nas 4, 5 horas da tarde, a minha imagem começou a ser divulgada nos grupos de WhatsApp de Guarapari, né? Como a Vitória, Vila Velha, dizendo que eu era o bandido que estava tentando entrar nos apartamentos para efetuar um golpe, entendeu? Conforme relatado pela vítima, o fato da falsa informação ter se espalhado rapidamente mudou completamente o seu dia a dia. Mas ele conta que mesmo assim insistiu em continuar trabalhando, mas relata que a sua rotina de trabalho não foi mais a mesma. Eu não estou nem conseguindo dormir mais, entendeu? Desde quarta-feira para cá eu não estou muito bem não. Mesmo rolando a minha imagem, eu quis provar para a população que eu sou um rapaz trabalhador, e mesmo assim eu fui trabalhar, só que eu tive dificuldade para entrar nos prédios. O advogado de Fabiano
explicou que apesar de tudo ter ocorrido de forma virtual, isso não diminui a gravidade da situação. Todo o processo ele tem fase de mediação e conciliação, né? O juiz a qualquer momento pode ser oferecido por uma das partes uma mediação, né? Isso pode acontecer, como ela pode acontecer no julgamento do mérito, né? Isso aí é o magistrado que vai entender, né? E ele vai dar o juízo de valor dele para sentenciar se o Fabiano merece ser indenizado ou não. Há que também tem que ter pedidos da parte requerente, né, do processo ao pedido de indenização de danos morais, que com certeza haverá. Enquanto tudo não é resolvido, o que permanece é o sentimento de revolta do trabalhador. Eu desejo que as pessoas, antes de divulgar, né, uma imagem de alguém, procurem saber direito, real, o fato que aconteceu. Né? Liga para o 190, não sai pegando a imagem de um trabalhador, pai de família, e sai jogando na mídia, dizendo que é ladrão, entendeu? Porque é muito triste essa situação que eu estou passando, tá? Eu não queria que ninguém estivesse passando por isso, não. Ser acusado de uma coisa que você não é. E eu estava trabalhando, honestamente. Não, e fica para todos nós, antes de compartilhar alguma coisa que você recebe no WhatsApp, você não sabe, não compartilhe. A gente foi atrás da EDP, que informou para a gente que esse profissional, essa vítima de fake news, é colaborador de uma empresa terceirizada e que estava realizando sua atividade normalmente. Diz ainda que ele estava devidamente identificado, uniformizado e executando uma ordem de serviço regular. Já a Polícia Civil de Guarapari disse que está investigando todo este caso. Agora, 12h, 20 minutos, esse é o seu Alô Espírito Santo. Obrigado pela companhia. Vamos juntos até 12h40, 45, aqui na TV Sim SBT. E a gente volta a falar agora sobre o júri popular, sobre esse caso absurdo aí de um ex-policial, na época era policial, agora é um ex-policial que matou um músico por causa do som alto. Que esse policial, na época, estava com amigos ali, achando que era o dono do camarote dentro do condomínio residencial. A previsão é que a sentença saia ainda hoje. Acompanhe essa história na reportagem do Alô. Um dia para pôr um ponto final no caso do músico Guilherme Rocha, de 36 anos, assassinado pelo ex-policial militar Lucas Torresani. Hoje o objetivo é encerrar, entregar um pouco de paz, um pouco de acalento para essa família. O resultado hoje não vai trazer o Guilherme de volta, isso aqui não é vingança, isso é justiça. Então acredito que hoje a família do Guilherme, os pais do Guilherme, a viúva do Guilherme vão poder voltar para casa e ter uma noite tranquila, uma noite com paz no coração. O promotor de justiça espera um julgamento justo e que o ex-PM seja condenado à pena máxima. A gente quer um julgamento justo, um julgamento equilibrado e proporcional, para que o réu receba uma pena adequada, justa, porém proporcional à violência gratuita, desnecessária que ele praticou. Nós esperamos que essa pena não seja inferior a 30 anos. Para o pai de Guilherme, o mesmo sentimento. São 3 anos de angústia, de espera. Não está sendo fácil. Nós conseguimos viver com a situação. Temos que aprender a viver com a situação. Mas não é fácil, porque todo dia, quase toda hora, alguém pergunta: como é que tá? Como é que foi? Está julgado? Já foi julgado? Está preso? Está solto? Isso revive em nós o movimento de sentimento da saudade. E a saudade traz tristeza. O julgamento deve se estender por todo o dia de hoje. A família aguarda ansiosa pelo resultado. Nossas leis são muito frágeis, né? E tem maneiras de se postergar processo e tudo mais. E que pode, inclusive, ser pedido, né? Para que haja uma mudança, uma transferência, que não ocorra o julgamento. Mas nós estamos esperando que isso acabe, que, pelo amor de Deus, para que a gente possa realmente viver em harmonia. Guilherme foi morto a tiros em abril de 2023 e, na ocasião, o músico teria ido pedir ao ex-PM, que estava na área comum do condomínio junto com um amigo bebendo, para que o ex-PM diminuísse o volume da música que ele estava ouvindo. Na segunda tentativa de pedir que esse volume fosse abaixado, o ex-PM sacou a arma e, com um copo de bebida na mão, a arma na outra, disse: "Eu sou policial militar, você vai fazer o quê?" Em seguida, atirou. O Guilherme não teve nem tempo de ser socorrido. Morreu ali mesmo, na porta do prédio onde morava.
O crime foi registrado por câmeras de segurança. Após ser baleado, o músico ainda tenta voltar para o prédio, mas é impedido pelo ex-PM. Lucas Torresani foi preso dias depois, foi desligado da PM e desde então aguardava o julgamento. A defesa do ex-policial militar chegou a pedir o adiamento do julgamento por conta da saúde de uma das advogadas, mas o pedido foi negado. O advogado de Lucas espera um júri com resultado imparcial. Casos como esse, a gente sabe que existe um clamor público muito grande. Então a defesa confia que os jurados, ao final, após a apresentação das provas que a gente pretende demonstrar para os jurados, que eles farão um julgamento imparcial e de acordo com o que manda a justiça. Bora falar de Obra Max e você não pode perder a feira de aquecimento e instalações elétricas da Obra Max. Produto de qualidade profissional com disponibilidade imediata e os menores preços do mercado. É isso mesmo, então bora economizar. Ducha 3 temperaturas Fame, só R$ 59,90. Ducha eletrônica Optima Zagonel, só R$ 179,90. Conector emenda 3 peças Vago, só R$ 17,90. Quer mais ofertas? Então escaneie o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Tá esperando o quê? Bora para a Obra Max Cariacica. A Obra Max fica na Avenida Mário Gurgel, no trevo de Alto Laje, de segunda a sábado, das 7 às 21 horas e feriados, das 8 até às 18 horas. Compre de onde estiver em obramax.com.br ou pelo... Escondia uma estratégia de intimidação e controle. No dia 16 de fevereiro, moradores do bairro Operário, em Colatina, ficaram sem acesso à internet depois que cabos foram cortados de forma criminosa. Segundo a Polícia Civil, o objetivo era espalhar o medo e demonstrar o poder da facção na região. No início desse ano, eles praticaram um ato de vandalismo, cortando fios de internet e ameaçando algumas pessoas, dizendo que eles deveriam utilizar a internet que eles forneceriam. Pois bem, as pessoas que participaram desse ato foram identificadas, foram indiciadas e em breve sairá o mandado de prisão contra todos eles. Jamais eles conseguiram fornecer internet para qualquer pessoa. Isso nós não permitimos. Com relação aos outros crimes que eles praticam, semanalmente a Polícia Civil e a Polícia Militar realizam operações contra o tráfico de drogas em Colatina e eles semanalmente têm prejuízo e têm pessoas ligadas a eles presas. O criminoso de Colatina, que se auto-intitular membro da Tropa do Urso, só vai conseguir ter um aumento de pena por participar de uma facção criminosa. Nada além disso. Segundo a Polícia Civil, o caso vai muito além do prejuízo causado pelo corte dos cabos. Segundo as investigações, a ação fazia parte de uma tentativa de domínio territorial pelo crime organizado. Ao todo, 11 pessoas já foram indiciadas por envolvimento no esquema. A liderança da Tropa do Urso são esses dois homens, Brian e Hugo. Temos mandado de prisão contra eles e esperamos cumprir em breve. Segundo a polícia, o grupo criminoso Tropa do Urso tem sido constantemente desarticulado, mas as lideranças continuam foragidas. Todas as pessoas foram identificadas, eles estão sendo indiciados em crimes, em diversos crimes, e alguns já foram presos, algumas dessas pessoas que estiveram envolvidas nessa ação. Outros indivíduos, a Polícia Civil está no rastro desses indivíduos para que nos próximos dias ou semanas todos eles estejam devidamente retirados de circulação. A gente pede a colaboração da população que tenha qualquer informação que ligue para o 181. É mole. Agora, 12h28, eu vou te contar a história de uma mulher que foi até a delegacia prestar queixa contra o próprio companheiro de anos. Só que o homem resolveu aparecer por lá também. Acompanhe essa história na reportagem. Me chamam de galinha, de safada, vagabunda. Tudo ele faz que vai me matar. Esse é o desabafo de uma idosa de 71 anos. A vítima, que conviveu 40 anos com o suspeito, contou mais detalhes sobre as humilhações que já sofreu. Todo dia esse problema, não tem um dia. Ele me tirou da cama de madrugada, eu não consigo dormir mais.
tem que vir para a sala sentar. Ele me provoca demais. Ele não gosta que eu vou em médico. Ele fala que eu sou mulher dos médicos. Às vezes eu estou assistindo na internet, ele me chama de mulher dos cantores. Ele pega um rádio bem alto, mais alto mesmo, coloca no meu ouvido. Ele jogou comida no meu celular, da boca dele. Se fosse água, eu tinha estragado. Cansada de ser ameaçada e de sofrer agressões verbais e físicas, a idosa decidiu ir até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. O companheiro foi atrás dela. E mesmo diante da presença dos policiais, o homem não se intimidou e partiu para cima da mulher. Foi me dar um tapa no meu rosto, o delegado viu, aí empurrou ele, prendeu ele. E ele me ameaçou os policiais, me ameaçou eu também, meu filho, é assim. Esta vizinha, que preferiu não se identificar, falou um pouco sobre o sofrimento da idosa. Esse homem, pra mim, ele fica aí na rua, aí, ó, espancando a mulher dele, xingando a mulher dele de puta, piranha. Fala que a mulher dele fica dando confiança pros homens, a mulher nem de casa só sai. Não sai, só sai com ele pra catar latinha na praia. Fica reclamando comigo, rapaz, não aguento mais esse homem, não aguento mais com ele. Eu falo assim, fazer o quê, né? Larga ele, manda ele embora. Só fala isso com ela, tem? Conselho que eu dou é isso, né? Honorildo dos Reis Lopes, de 71 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de ameaça com base na Lei Maria da Penha. O suspeito já foi encaminhado ao sistema prisional. A vítima espera ter um pouco de paz. A senhora espera que ele fique preso? Eu queria que ficasse. Para pagar o que está fazendo. Alô, meu povo! Tô chegando para te dizer que hoje mais uma loja do Thor abre as portas, dessa vez em Cachoeiro, no sul do estado. E olha, a loja nova já chega com tudo, é oferta para você aproveitar. Você quer ver só? Roda aí, diretor. É a loja do Thor, anota aí, 20 de maio, mega inauguração da loja do Thor em Cachoeiro de Itapemirim. Eu disse Cachoeiro, estamos chegando. Oferta válida para todas as lojas. Vem, 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 vem Cachoeiro, vem pra cá. Caneca Rio Maresia 260 ml Oxford, 20 conto. Ferro a vapor antiaderente Black Decker, 2 vezes de 50 conto. Varal lixão com abas Max Alumínio Mor, 3 vezes de 60 conto. Garrafa térmica Use Mor, 1 litro, 35 conto. Painel ripado sortido Forte LED, 2 vezes de 50 conto. Caixa organizadora 17 litros, Blas Dorta, 30 conto. Mochila notebook, alça de aço BF Brasil, 2 vezes de 50 conto. Pipoqueira Loreto, 3,5 litros, Tramontina, 2 vezes de 70 conto. Brinquedo Bela Cozinha, Tateti, 5 vezes de 70 conto. Garrafão 5 litros sortido Termolar, 50 conto. Loja do Thor em Cachoeiro de Itapemirim. Cachoeiro, estamos chegando. E oferta válida para todas as lojas. Anota aí, vem, 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 vem pra cá. Viu aí quanta coisa boa? É caneca, é mochila, é tudo que você precisa e por um preço que você não acha igual não. Já sabem, na loja do Thor, mais barato, só se for de graça. Eu nunca achei que ia entrar pra faculdade, mas realizei meu sonho. André é um dos milhares de jovens capixabas que estão construindo novas histórias com mais apoio. Nos últimos 7 anos, o governo do Espírito Santo vem abrindo caminhos para que mais jovens transformem sonho em estudo, talento em profissão e vontade em oportunidade. É assim que Érica também vai longe com a possibilidade de estudar fora do Brasil. Partiu conhecer o mundo! Sigo o meu caminho pra chegar longe, nunca tô sozinho. Acredito e faço minha história, cada oportunidade me leva à vitória. É apoio para quem vai além e faz acontecer, porque aqui o seu futuro encontra caminho. Governo do Espírito Santo, um estado melhor a cada dia. É muito mais sabor e qualidade, na hora de escolher você já sabe. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova.
As melhores propostas para o outono e inverno estão no Mercadão Moda. São muitos looks quentinhos, confortáveis e estilosos esperando por você. Tudo com os melhores preços e as melhores condições de pagamento. Até 8 vezes no crédito digital ou até 4 vezes no crediário próprio. Outono e inverno Mercadão Moda. Chegou o Autofest do Grupo Água Branca no estacionamento do Shopping Vitória, o maior feirão automotivo do estado, dias 22, 23 e 24 de maio. Condições exclusivas para você sair de carro novo ou seminovo. As maiores marcas reunidas em um só lugar. Toyota, BYD, Jeep, Ram, Mercedes-Benz, Lexus, Denza, Água Branca seminovos e Gol Drive. Autofest Grupo Água Branca, de sexta a domingo, no estacionamento do Shopping Vitória. Consulte condições, desacelere, o seu bem maior é a vida. Mês das Mães Móveis Rimo. O amor está sempre no lar. Sua casa completa, com preço de fábrica e as melhores condições estão aqui. Visite uma loja ou compre pelo site. Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Eu comecei como mesário em 1974. Em 2026 eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas. A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário. A democracia nós fazemos juntos. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Sabe, eu sempre segui em frente. Porque a vida não para, né? E assim eu cresci, ouvindo, acolhendo, abrindo caminhos, buscando ser melhor a cada dia. Porque eu sei, quando a vida pede cuidado, presença faz toda a diferença. É por isso que hoje eu tô aqui, para ficar ainda mais pertinho de quem faz essa cidade pulsar. Eu sou o Hospital Vitória à Parte, Unidade Vila Velha, e onde você está, o melhor cuidado segue junto. Coleção Outono e Inverno Mercadão Casa. Seu lar ainda mais quentinho e aconchegante. Mantas a partir de R$ 34,98. Toalha de banho apenas R$ 39,98. Pantufa só R$ 49,98. Aqui, o conforto do lar vem com o melhor preço e as melhores condições de pagamento. Até 8 vezes no crédito digital ou até 4 vezes no crediário próprio. Outono e Inverno Mercadão Casa. É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher, você já sabe. Peça Cofrio é muito bom. Peça Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio é muito bom. Peça Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. Alô Espírito Santo. Oferecimento lojadotor.com. Compre sem sair de casa. Comprou, piscou, chegou. Estamos de volta com o seu Alô Espírito Santo. Obrigado pela companhia e atenção, gente. Com essa história, um adolescente de 15 anos foi assassinado numa região marcada pela disputa do tráfico de drogas. Até agora, ninguém foi preso. O crime aconteceu em uma via pública na divisa da região conhecida como Rocinha com o bairro Salvador, em Sooretama, e resultou na morte do adolescente Luiz Otávio Nunes dos Santos, de 15 anos.
Pelo menos 8 disparos acertaram ele, embora a perícia tenha recolhido até mais cápsulas de pistola 380, e tudo indica que é uma execução pelo tráfico de drogas, né? Região que ele foi morto ali entre Rocinha e Salvador, bairros que já estão inseridos ali, notadamente, quem é de Soretama sabe que ali há disputas a tráfico de droga. O crime chamou a atenção pela violência e também pelo silêncio dos moradores da região. De acordo com a polícia, ninguém quis falar a respeito de possíveis autores do homicídio, uma situação que dificulta o trabalho das investigações. Só neste mês, 2 adolescentes foram mortos em crimes ligados ao tráfico de drogas na região. Uma realidade que acende o alerta para o envolvimento cada vez mais cedo de menores com o crime organizado. Eu acredito que só vai mudar, de fato, quando houver uma alteração da lei e o adolescente começar a responder, de fato, pelos crimes. Enquanto essa lei não mudar, as organizações criminosas, as facções, os grupos, sejam os grandes ou os pequenos, vão se utilizar do adolescente como mão de obra de trabalho intenso ali. A polícia segue investigando o caso e câmeras de segurança poderão ajudar a entender como tudo aconteceu. Até o momento, ninguém foi preso. Informações podem ser repassadas de forma anônima através do Disque Denúncia 181. 12:39. Obrigado pela companhia. A gente se vê amanhã a partir das 11h15.